Quantas vezes você já se sentiu preso a uma situação que parecia estar completamente fora do seu controle? Talvez um problema inesperado tenha surgido, ou um ambiente tenha se tornado desconfortável sem que você pudesse fazer nada a respeito. Nessas horas, é natural sentir frustração, raiva ou até mesmo desespero. Afinal, somos ensinados desde cedo que devemos lutar por aquilo que queremos, moldar a realidade conforme nossos desejos e nunca aceitar nada menos do que o ideal. Mas será que essa abordagem realmente funciona? O que muitas vezes esquecemos é que a vida não segue um roteiro previsível. As circunstâncias mudam, imprevistos acontecem e nem sempre temos o controle sobre tudo ao nosso redor. Diante disso, insistir em resistir a uma realidade inevitável pode nos deixar exaustos, emocionalmente drenados e sem saída. É aqui que entra um conceito poderoso, mas muitas vezes subestimado: a adaptação. Saber se adaptar não significa desistir ou aceitar qualquer coisa passivamente. Pelo contrário, é um ato de inteligência, equilíbrio e autoconhecimento. Quando aprendemos a fluir com a vida, em vez de lutar contra ela, descobrimos que há uma forma mais leve e sábia de lidar com desafios. Hoje, vamos explorar esse conceito e entender como a adaptação pode transformar nossa maneira de encarar os problemas. Desde aceitar emoções difíceis até ajustar nossa rotina para encontrar mais harmonia, cada pequena mudança pode trazer um impacto enorme na forma como vivemos. 1. A resistência causa sofrimento. Quando algo inesperado acontece, nossa primeira reação costuma ser a resistência. Lutamos contra a realidade porque queremos que as coisas sejam diferentes. Mas essa luta apenas prolonga o sofrimento. Se você já tentou nadar contra a correnteza de um rio, sabe que isso consome muita energia e, no final, o rio continua seguindo seu curso. O mesmo acontece na vida. Resistir a uma situação inevitável só nos esgota e nos mantém presos ao problema. Aceitar o que não pode ser mudado não é um ato de fraqueza, mas de inteligência emocional. 2. A natureza é o melhor exemplo de adaptação. A natureza nos ensina a importância da flexibilidade. As árvores mais resistentes não são as rígidas, mas as que se curvam ao vento para evitar serem arrancadas. O rio não tenta derrubar uma montanha, ele encontra um caminho ao redor dela. Os animais ajustam seus hábitos para sobreviver às mudanças do ambiente. A vida sempre encontra um jeito de seguir em frente, e nós também podemos aprender a fluir melhor com as circunstâncias. Quanto mais nos tornamos maleáveis, mais fortes nos tornamos diante dos desafios. O poder de fluir com a vida. Seja como a água. Se você coloca a água em um copo, ela se torna o copo. Se a coloca em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Essa metáfora explica a importância de nos moldarmos às situações sem perder nossa essência. Muitas vezes ficamos presos a ideias fixas sobre como a vida deveria ser, e quando algo foge desse ideal, sofremos. Mas quando aprendemos a fluir com as mudanças, encontramos oportunidades onde antes víamos obstáculos. Em vez de lutar contra o que não pode ser alterado, podemos direcionar nossa energia para nos ajustarmos e seguirmos em frente. 4. Aceitação. Não significa conformismo. Aceitar uma situação não é o mesmo que desistir de mudar o que está ao nosso alcance. Muitas pessoas confundem aceitação com passividade, mas são coisas muito diferentes. Quando aceitamos algo, estamos reconhecendo a realidade como ela é, sem negar os fatos. A partir desse ponto, podemos tomar decisões mais inteligentes, sem gastar energia com reclamações ou resistência inútil. Se algo pode ser mudado, tomamos atitude. Se não pode, aprendemos a lidar com isso da melhor forma possível. 5. As emoções também precisam ser sentidas. Quando sentimos tristeza, raiva ou frustração,
Nossa primeira reação costuma ser ignorar ou reprimir esses sentimentos. Buscamos distrações para evitar encarar a dor, mas isso apenas a prolonga. Quanto mais fugimos de uma emoção, mais ela cresce dentro de nós. O segredo não está em lutar contra o que sentimos, mas em permitir que essas emoções sigam seu fluxo natural. Assim como uma tempestade não dura para sempre, sentimentos negativos também passam se soubermos lidar com eles da forma certa. 6. O ciclo da vida e das fases pessoais. Muitas vezes queremos estar sempre em alta, conquistando coisas novas e avançando sem parar. Mas ignorar a necessidade de pausas pode levar ao esgotamento. Saber reconhecer quando é hora de acelerar e quando é hora de desacelerar é fundamental para um equilíbrio saudável. Em vez de se forçar a estar sempre produtivo, escute seu corpo e sua mente. Adaptar-se aos ciclos naturais da vida permite um crescimento mais sustentável. 7. O ambiente nem sempre é o ideal, mas podemos moldá-lo. Nem sempre estamos no ambiente perfeito para nosso bem-estar. Pode ser um local barulhento, um trabalho estressante ou um círculo social que não nos acrescenta. Mas em vez de reclamar ou esperar que tudo mude por conta própria, podemos encontrar formas de tornar a situação mais favorável. Isso pode significar ajustar nossa rotina, estabelecer limites ou mudar nossa percepção sobre o que nos incomoda. Quando paramos de esperar um cenário ideal e passamos a trabalhar com o que temos, descobrimos que a adaptação é uma ferramenta poderosa para a paz de espírito. 8. A disciplina ajuda na adaptação. Muitas vezes, as mudanças são difíceis porque envolvem sair da zona de conforto. É aqui que a disciplina se torna essencial. Criar hábitos consistentes nos ajuda a lidar melhor com imprevistos, pois desenvolvemos a capacidade de nos reorganizar rapidamente diante de qualquer desafio. Ter uma rotina de autocuidado, planejamento e foco nos dá segurança para enfrentar os momentos de incerteza sem desespero. 9. A importância da mente aberta. Muitas vezes, sofremos porque insistimos em enxergar a vida de uma única forma. Criamos expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam ser, e quando a realidade não corresponde a essas expectativas, nos frustramos. Manter a mente aberta significa estar disposto a ver as coisas de diferentes ângulos, aceitar novas perspectivas e aprender com cada experiência. Quanto mais flexíveis nos tornamos em nossa forma de pensar, mais fácil fica lidar com as mudanças da vida. 10. A adaptação é um processo contínuo. Adaptar-se não é algo que fazemos uma vez e pronto. A vida está em constante transformação, e a nossa capacidade de ajustar-se a novas circunstâncias é o que nos mantém resilientes. Em vez de temer mudanças, podemos enxergá-las como oportunidades de crescimento. Cada desafio traz lições valiosas, e quanto mais aprendemos a nos adaptar, mais tranquilos e confiantes nos tornamos. A vida acontece de forma imprevisível, mas isso não significa que devemos nos perder em meio ao caos. Quando aprendemos a aceitar, fluir e nos adaptar, descobrimos uma nova leveza e liberdade. Até o próximo vídeo. Paz.